Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso mini curso sobre as equações de Maxwell, vamos falar agora sobre a lei de Faraday. Em 1831, o inglês Michael Faraday mostrou que um campo magnético variável no tempo produz um campo elétrico. Então aqui tenho, por exemplo, uma bobina formada por algumas espiras, eu tenho um campo magnético gerado por ímã permanente e mexendo esse ímã na região dessa espira, eu provoco o aparecimento de uma tensão elétrica aqui, tá? Ou até mesmo uma corrente elétrica que faz com que essa lâmpada acenda. Esse princípio é utilizado na geração de energia elétrica, por exemplo, nas usinas hidrelétricas e termoelétricas, em que eu tenho uma espira girando num campo magnético, certo? Especificamente, a lei de Faraday, ou lei de indução de Faraday, diz que a variação do fluxo magnético através de um circuito induz o surgimento de uma força eletromotriz, de uma tensão induzida nesse circuito, de uma tensão nesse circuito, tá certo? Então, antes de apresentar a equação matemática da lei de Faraday, vamos recapitular um conceito importante, que é o conceito de integral de linha de um campo vetorial. Então, aqui eu tenho um caminho C, que vai do ponto A até o ponto B, e tenho um campo vetorial F. A integral de linha de um campo vetorial ao longo de uma curva do caminho C corresponde à integral da componente tangencial do campo vetorial ao longo da curva. Tá? É exatamente a integral que se usa para calcular, por exemplo, o trabalho que uma força deve realizar para levar um corpo desde A até B. A componente da força perpendicular à trajetória, ao caminho, não produz trabalho, o produto escalar é nulo porque são perpendiculares. Já a componente tangencial é aquela que produz trabalho. Então aqui a minha integral de linha pode ser representada pela integral da componente tangencial de F ao longo do percurso. Bem, só uma recapitulação rápida. Voltemos à lei de Faraday. A lei de Faraday estabelece que a integral de linha do campo elétrico ao longo de um caminho fechado, essa integral de linha é conhecida como circulação ou circuitação no caso do campo elétrico, essa circulação é igual à taxa de variação do fluxo magnético através da área delimitada pelo caminho. Então aqui eu tenho um caminho fechado que delimita uma área pintada de cinza. Atravessando essa área, eu tenho um campo magnético, representado aqui pelo vetor B, densidade de fluxo magnético. A lei de Faraday diz que a integral de linha do campo elétrico no percurso fechado, a circulação do campo elétrico, é igual à taxa de variação do fluxo magnético através da área em relação ao tempo com o sinal trocado. Fluxo magnético pode ser calculado através de uma integral de superfície, conforme já vimos anteriormente. Tá? Já vimos também que o vetor indução magnética, densidade de fluxo magnético B, é proporcional ao campo magnético, é a permeabilidade do meio, certo? E aqui eu tenho uma coisa interessante. O que pode provocar variação do fluxo magnético através de uma área? Eu posso ter um circuito, por exemplo, essa área parada num campo magnético B variável no tempo, isso vai fazer com que B varie no tempo, consequentemente o fluxo. Tá? Eu posso ter o meu B constante e a minha área, por exemplo, girando dentro do B, de maneira que o fluxo, o número de linhas que atravessa a área, varia ao longo do tempo, então eu também vou ter uma variação do fluxo magnético no tempo, e eu posso ter uma combinação dos dois casos anteriores. Um caso particular interessante é a eletrostática. A eletrostática é o ramo do eletromagnetismo que estuda os efeitos de cargas elétricas em repouso. Eu coloquei aqui a lei de Faraday na sua equação original, certo? No caso da eletrostática, não existe variação no tempo, não existe nem mesmo campo magnético, na verdade, muito menos variação no tempo. Então, a lei de Faraday para a eletrostática é EDL no percurso fechado igual a zero, certo? O que significa isso? Bom, seja uma carga pontiforme Q, aqui com um sinalzinho positivo, num campo eletrostático representado pelas linhas de campo, linhas de força. O meu objetivo é levar essa carga do ponto A
até o ponto B, certo? Como a carga está no campo elétrico, o campo elétrico ele exerce uma força F sobre a carga, dada por Q vezes E, certo? Se eu quiser mover essa carga de A até B com velocidade constante, eu devo realizar um trabalho. Eu sou um agente externo que vou realizar trabalho sobre a carga. Para que ela tenha velocidade constante, a resultante da força sobre ela tem que ser zero, aceleração nula. Então eu tenho que realizar uma força igual e oposta à força exercida pelo campo elétrico sobre a carga. E eu vou então levar essa carga desde A até B. O trabalho para levar a carga de A até B, o sinal de menos, como eu disse, é porque a força que eu devo exercer está no sentido oposto, então tenho menos. Carga é constante, a integral de linha do campo ao longo do caminho, do campo elétrico ao longo do caminho, desde A até B, certo? Se o caminho for um caminho fechado, se o ponto A coincide com o ponto B, então aqui eu tenho uma integral de linha do campo elétrico num percurso fechado. Mas a gente acabou de ver que para a eletrostática essa integral de linha é nula. Consequentemente, o trabalho que eu devo despender para circular uma carga num percurso fechado é zero em eletrostática. Em outras palavras, o campo eletrostático é conservativo, porque o trabalho que eu devo realizar num percurso fechado é zero. Outro exemplo de campo conservativo é o campo gravitacional. O trabalho total num percurso fechado é zero. Em alguns trajetos eu realizo o trabalho positivo, em outros negativo, e a soma total é zero. Isso é consequência da lei de Faraday, com essa variação de fluxo magnético igual a zero. O campo eletrostático é conservativo, certo? Bom, então aqui está o trabalho de A até B, já a gente acabou de calcular. O que seria a diferença de potencial entre os pontos A e B? Tá? A diferença de potencial elétrico entre dois pontos, e a diferença de potencial é sempre definida no campo conservativo, ela corresponde ao trabalho para levar uma carga de um ponto a outro, dividido esse trabalho pela carga, certo? Então, aqui está. Num campo conservativo, vocês podem ver isso no mini curso de cálculo vetorial, num campo conservativo, o caminho não interessa, o que interessa é o ponto inicial e o ponto final. Então, eu tenho independência do caminho num campo conservativo, exemplo, campo eletrostático. Então, dividindo o trabalho pela carga, eu tenho a diferença de potencial entre os dois pontos, está aqui através de uma integral de linha do campo elétrico ao longo do caminho que liga o ponto A até o ponto B, certo? A unidade da diferença de potencial é trabalho por carga, trabalho em joule, carga em coulomb, então isso é chamado volt, certo? A diferença de potencial, como eu tinha dito, depende apenas dos pontos inicial e final, já que a integral de linha é independente do caminho num campo conservativo. Vamos ver o exemplo. Calcular a diferença de potencial entre dois pontos A e B, diferença produzida por uma carga pontiforme mais Q. Então aqui eu tenho uma carga pontiforme mais Q, o campo elétrico representado pelas linhas de campo em vermelho, eu tenho o ponto A a uma distância RA da carga e um ponto B a uma distância RB da carga. Eu representei também aqui o vetor unitário na direção radial. A gente verifica que o campo elétrico aponta na direção radial, certo? E o meu caminho também, de A até B, ele também está indo na direção radial. Bom, como a gente acabou de ver, a diferença de potencial entre os pontos B e A, VBA, é a integral de linha do campo elétrico, que sinal trocado, desde A até B, certo? Para uma carga pontiforme, nós já vimos na aula sobre lei de Gauss, que é dada por essa expressão, certo? Como é radial, aparece aqui o vetor unitário na direção radial, é proporcional à carga e decai com o quadrado da distância. Também, o meu vetor dl, eu vou sair aqui do ponto A e vou até o ponto B. Então, eu tenho um dl, que na verdade é uma diferencial do raio, né? Aqui tem um raio, desde aqui até aqui, e esse meu percurso também aponta, esse dl aponta na direção radial. Então eu vou pegar essas duas expressões e jogar lá dentro na expressão do VBA.
Tá? Aqui está, o campo elétrico está aqui e o dl está aqui. Ora, alguns termos são constantes, então eu posso colocar para fora da integral. Também eu tenho aqui, ó, AR escalar AR, produto de vetores unitários, né, ele por ele próprio, resulta em 1. Então, o que é constante eu coloquei para fora, sobrou apenas isso. Quanto dá a integral de dr sobre r ao quadrado? Isso dá 1 sobre r, né, com sinal trocado, na verdade, menos 1 sobre r, limite inferior RA, limite superior RB. É apenas uma integral definida aqui, tá? Substituindo, então, os limites superior e inferior, já trocando o sinal, eu tenho VBA. Nesse caso aqui, ó, para esse exemplo que eu dei, eu tenho que RB é maior do que RA, o meu ponto B está mais longe da carga. Então, 1 sobre RB é menor do que 1 sobre RA. Então, nesse caso, o potencial VBA é menor do que zero. Por que o VBA é menor do que zero? Porque se eu quiser levar uma carga desde o ponto A até o ponto B, se eu deixar uma carga de teste aqui, o próprio campo vai levá-la sozinho para lá. Então, eu tenho que fazer uma força no sentido oposto. Então, a força está no sentido e o dl está no outro. Então, eu vou ter que realizar um trabalho negativo, tá certo? Então, por isso que a diferença de potencial é menor do que zero. Bom, o que seria o potencial num ponto? A gente acabou de calcular a diferença de potencial. É o trabalho para levar uma carga de um ponto até outro dividido pela carga. O potencial num ponto, bom, eu vou partir do exercício anterior, por simplicidade. Eu tenho aqui VBA. Eu posso escrever que VBA é VB menos VA, em que VB é o potencial no ponto B, potencial elétrico, potencial eletrostático, e VA é o potencial no ponto A. Olhando aqui para a equação, eu tiro imediatamente que o VB é dado por esta expressão e o VA é dado por esta expressão, depende apenas aqui da carga e da distância, certo? Se o meio for o espaço livre, o epsilon é epsilon zero, senão é um epsilon qualquer. Bom, VB e VA são os potenciais ou potenciais absolutos nos pontos B e A, respectivamente. A diferença de potencial, então, pode ser considerada como potencial de B em relação ao potencial de A. E o que é importante aqui, ó, em problemas eletrostáticos envolvendo cargas pontuais, por exemplo aqui, é comum escolher o infinito como referência. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, se eu pegar o ponto VB e o meu ponto B está no infinito, RB é infinito, VB é zero. Então, num problema de cargas pontuais, por exemplo, assume-se que o potencial no infinito é zero. Então, o potencial num ponto pode ser visto como o trabalho para levar uma carga pontiforme desde o infinito até esse ponto, dividido pelo valor da carga. Então, essa é a definição de potencial num ponto. O que é mais relevante, de fato, é a diferença de potencial. Tá? O potencial num ponto depende do que eu escolho como referência. A diferença de potencial não depende. Tá certo? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar com a lei de Faraday, vai ser bem interessante. Nós vamos estudar um pouco de circuitos elétricos, deduzir a lei de Kirchhoff das tensões e falar em força eletromotriz. Tá bom, pessoal? Até lá então!